Bom dia. Bom dia. Feliz sábado. Eu creio que eu dispensar apresentações, eu já tive tantas vezes aqui que eu sei que vocês me conhecem. Mas meu nome é José e eu venho da Igreja de Mansões Odisseias aqui perto de vocês. Hoje é um dia muito especial. Atrás de mim tem uma linda mesa. E para que você não se distraia olhando para a mesa e não preste atenção na mensagem, eu escolhi pregar aqui embaixo. Eu olho nos olhos de vocês e vocês olham nos meus olhos e a gente vai entender o tema de hoje. Hoje é um sábado de mordomia. E se tem uma coisa que incomoda o nosso coração é falar de dízimos e ofertas. Depois da gente falar do trabalho missionário. O trabalho missionário incomoda, mas dízimos e ofertas também incomodam o nosso coração. Para Jesus era perfeitamente natural falar de dinheiro, e ele falou bastante disso no Novo Testamento. Então a gente vai falar aqui um pouco sobre dízimos e ofertas. Eu anunciei na minha igreja, enquanto esse ano eu sou o líder de mordomia, tenho a obrigação de falar disso, de pregar sobre esse assunto. E eu falei para a igreja, eu não vou perder tempo, eu já vou entrar logo uns 2 pés nos peitos de vocês, que é para que vocês não esqueçam da mensagem. Então a gente já vai começar em Malaquias. E com vocês não vai ser diferente. Malaquias 3, capítulo 3 de Malaquias. Nós vamos ler o versículo 10. Antes da gente fazer a leitura, nós vamos orar. Vamos orar então. Querido grandioso Deus, nós louvamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome, pois Tu és o nosso Criador, nosso Redentor e aquele que nos sustenta. Nessa manhã nos colocamos em Tua presença, oramos pela ação do Teu Espírito, para que a Tua palavra nessa manhã alcance o nosso coração, e nós tenhamos discernimento dessa mensagem, de forma que ela seja colocada em prática em nosso viver diário, e quando o Senhor voltar nas nuvens do céu, nós estejamos preparados para ir ao Teu encontro com os Usa-nos, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, opera em nós o querer e fazer seguir a Tua boa vontade. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Malaquias 3,10 diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai o ministro, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amém. Essa é uma promessa de Deus. E a gente vai falar um pouco sobre dízimos. E antes disso eu quero contar uma história para vocês. Disse que um jovem uma vez procurou o pastor da sua igreja e disse: pastor, ora por mim porque eu quero devolver o dízimo. Naquela época ele ganhava $40 por semana e ele devolvia $4 de dízimos. Alguns anos depois ele estava devolvendo $500 de dízimo por semana. E ele achou que era muito. Então ele procurou o pastor para que o desobrigasse de devolver o dízimo. E o pastor disse: eu não vejo como a gente pode fazer isso. Mas a gente pode fazer o seguinte: a gente pode orar a Deus para que Ele diminua o seu salário e você volte a ganhar $40 por semana, e assim você devolve 4 e você não vai ter nenhum problema. E assim como esse jovem, a gente tem facilidade de devolver dízimo quando é pouco. Quando é pouco, a gente não vê dificuldade nenhuma em devolver o dízimo. Essa dificuldade vai aumentando à medida que a gente é abençoado e ganha mais, e aí a gente tem uma dificuldade de devolver os nossos dízimos. Talvez porque a gente ainda não tenha entendido qual é a finalidade do dízimo. Há muita discussão em redor disso, a respeito disso, que a gente deve ou não devolver o dízimo. O
dízimo aparece na Bíblia, lá no livro de Gênesis, com Abraão. Abraão devolvendo o dízimo, Jacó devolvendo o dízimo. No Velho Testamento, o dízimo era um pouco diferente do que é hoje, porque eles devolviam daquilo que ganhava, a 10ª parte. O dízimo é a 10ª parte daquilo que a gente ganha. Você divide a sua renda por 10, a primeira pertence a Deus. Você devolve para Deus. Eles devolviam em gado, em cereais, em grãos, em azeite, a 10ª parte do que eles ganhavam. No livro de Mateus, capítulo 23, vai dizer que as pessoas devolviam o dízimo até do hortelã, do coentro. Eles contavam lá as coisas do hortelã e devolviam a 10ª parte para Deus, daquilo que eles recebiam. Isso era para sustento dos levitas e dos sacerdotes que dedicavam todo o seu tempo exclusivamente para Deus. Em contrapartida, Deus sustentava eles com os nossos dízimos e as nossas ofertas. O mesmo modelo que a Igreja Adventista tem. Os dízimos na Igreja Adventista são para sustentar aqueles que estão exclusivamente a serviço do Evangelho. Pastores, professores e outros que vivem nessa função. Então, o problema não é para onde o dízimo vai. O problema tem sido de onde o dízimo tem vindo. De onde ele tem vindo. Como a gente falou, a gente não tem dificuldade de devolver o que é pouco, mas tem dificuldade de devolver quando é muito. E o Barna Group, um grupo americano que faz pesquisas sobre espiritualidade, eles fazem pesquisas na igreja para medir a espiritualidade da igreja. E eles fizeram uma pesquisa sobre dízimos e ofertas nas igrejas em geral. E eles constataram que dentre os cristãos convertidos, apenas 9% dos cristãos devolvem o dízimo. 91% das pessoas que estão na igreja não são dizimistas. Não são dizimistas. Dízimos sustentam a igreja e fazem com que a igreja cresça. E eu fiquei pensando assim, como é que a nossa igreja cresceu tanto com tão poucos dízimos, com tão pouco suporte financeiro dado pelos seus membros? A Igreja Adventista, dentre as igrejas que eu conheço, é a única que tem um plano evangelístico muito claro. A Igreja Adventista, ela pensa em pregar o Evangelho no mundo todo, como diz lá em Mateus 24:14. Por isso a nossa igreja ela se divide em toda cidade que ela chega, ela divide a cidade ou o país em distritos para facilitar a pregação do Evangelho. Aqui em Águas Lindas nós temos 2 distritos, Águas Lindas 2 e o distrito daqui. De forma ordenada, vocês pregam o Evangelho aqui e nós pregamos o Evangelho lá. De forma que se a gente cumprir a nossa parte, o Evangelho vai ser pregado em todo o mundo. E eu penso como é que a igreja consegue se multiplicar da forma que ela tem se multiplicado, porque ela está em mais de 200 países desse mundo, com os dízimos que nós damos, que tão poucas pessoas na igreja têm sido dizimistas e ofertantes fiéis. Segundo a pesquisa, as pessoas mais pobres da igreja são as mais fiéis nos seus dízimos e ofertas. As classes mais altas são as que menos devolvem dízimos e dão ofertas. Mais de 80%, segundo a pesquisa, mais de 80% das pessoas com 45 anos ou mais devolvem dízimos e ofertas. Com menos de 45, essa faixa cai. Segundo ele, os jovens com menos de 25 anos, os jovens que são solteiros, são os que menos devolvem dízimo da igreja. Menos de 1% dos jovens da igreja são dizimistas. São fiéis a Deus. E a gente pode pensar por que isso acontece. Bom, isso não é algo novo. Isso já vem de antigamente. Em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 8,
Deus já está falando nisso. Malaquias 3:8 diz assim: olha, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Deixa eu colocar uma coisa aqui para você. Quando Deus diz vós me roubais, é porque dízimo não é algo que você paga. Você não está comprando nada para pagar. Não é algo que você dá porque não te pertence. Então, dízimo é uma parte que nós devolvemos a Deus. A gente vai entender melhor isso daqui a pouco. Mas dízimo é uma parte que a gente devolve a Deus. Quando Deus diz vocês estão me roubando, é porque isso não é voluntário. O dízimo não é da sua vontade, que você fala, eu devolvo se eu quiser. Não. O dízimo é obrigatório. Deus está dizendo que você está ficando com uma parte que não é sua. O 8º mandamento diz: não furtarás. E quando a gente não devolve o dízimo, a gente está automaticamente quebrando o 8º mandamento e se apossando de algo que não é nosso. Irmão, troca o microfone aí que eu acho que não está saindo nas caixas aqui não. Liga aí. Isso. Quando nós dizemos assim, quando eles disseram assim, em que te roubamos, Deus estava esperando que eles fizessem essa pergunta. Normalmente a gente também faz essa pergunta. Por que nós estamos roubando? O dinheiro não é meu? Não fui eu que ganhei o dinheiro? Por que eu tenho que devolver o dinheiro para Deus? Vou te dar algumas razões, a Bíblia vai te dar algumas razões para que você faça isso. O Salmo 24:1 diz que a terra pertence ao Senhor e tudo que nela contém. Deus é dono de tudo. Mas eu quero ver com vocês alguns outros versículos. Olha, Atos 17. Vamos folhear a Bíblia, Atos 17. O versículo 24 e 25. E 25, na minha versão diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Vida, respiração e tudo mais. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Por meio dele e para ele. Deuteronômio 8, 17 e 18, você pode abrir, mas lá vai dizer que Deus é quem te dá força para que você adquira riquezas. Deus te dá força para que você adquira riquezas. Jó 41:11 vai dizer, Deus vai dizer assim: quem é que me deu para que eu tenha que retribuir? Pois todas as coisas me pertencem nos céus e na terra. Todas as coisas pertencem a Deus. Nós temos todas essas afirmações da Bíblia. Sem Deus nós não somos nada. Nós somos dependentes de Deus em tudo. Mas nós não queremos que Deus participe daquilo que nós conquistamos como riqueza. A gente tem dificuldade de admitir que a manutenção que a gente tem diária
vem de Deus. Que nosso dinheiro pertence a Deus. E lá em Mateus 6, 34, Jesus diz assim: vocês não podem servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou vocês servem as riquezas. Quando a gente lê Senhor na Bíblia, ela tem um sentido diferente do que a gente usa. Porque quando alguém me chama de Senhor, é uma questão de respeito. É uma questão de respeito. Mas na Bíblia, quando ela fala de Senhor, ela quer dizer que Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Quando eu digo Deus é Senhor sobre a minha vida, Ele é dono de tudo o que eu tenho. A gente tem dificuldade de entender isso, mas a gente estudou na lição hoje a questão do Redentor. A lição hoje abordou a questão do Redentor. Que é Jesus ser o Redentor sobre nós, Ele ter pagado a nossa dívida. A gente tem dificuldade de entender isso. Israel não, Israel convivia com o Redentor ou com o resgatador. O que acontece? Quando alguém tinha uma dívida em Israel, quando alguém contraía uma dívida, ele tinha que pagar essa dívida. Nós estamos muito acostumados com um calote. A gente gasta até não conseguir pagar mais, e aí a gente dá o calote nas pessoas. A gente espera ali 5 anos e a gente pensa, daqui a 5 anos o meu nome sai do SPC e eu estou livre para fazer dívida de novo. Israel não era permitido o calote. Quando você tinha uma dívida, você tinha que pagar essa dívida. O credor vinha, pegava você tinha que trabalhar para ele até pagar a sua dívida. Seus filhos tinham que trabalhar para ele até que a dívida fosse quitada. Ele se tornava literalmente o teu dono e tudo que você tinha pertencia ao Criador, ao credor. Só que Israel, ele tinha direito a um resgatador. O parente mais próximo podia resgatar. Se alguém quisesse, ele podia ir lá e comprar a dívida. Quando esse resgatador comprava a dívida, a pessoa deixava de ser escravo do credor e passava a ser escravo do resgatador. Só que o resgatador, como teu parente mais próximo, ele não te tratava como escravo, ele te tratava como irmão ou como filho. A Bíblia diz que Jesus é o nosso Redentor. A missão apresentou: Jesus é o nosso Redentor. Ele pagou o preço da nossa dívida. E Paulo entendeu isso perfeitamente lá no livro de Romanos, quando ele diz que a gente deixou de ser prisioneiro do pecado deixou de ser escravo do pecado para ser escravo de Cristo. Tudo que a gente tem agora pertence a Cristo. O hino inicial diz, né? Tudo entregaremos. E a gente gosta de cantar tudo entregaremos. Se Jesus é o nosso Redentor, tudo que nós temos pertence a Ele. Mas a lição diz que por adoção a gente passa a ser filho. Filho, ele chama a gente de filho e não de escravo. Ele não nos trata como escravo, mas como filhos. E como filhos, ele permite que a gente desfrute de tudo que pertence a ele. Tudo que nós temos pertence a ele. Mas ele permite que a gente use, devolvendo para ele apenas 10%, a 10ª parte. Porque Deus faz a coisa desse jeito. Por que devolver para Deus 10%? Para que você não esqueça quem é o teu dono. Quem é o teu dono? Quando eu trago o meu dízimo à casa do Senhor, eu estou dizendo: Jesus é o meu dono. Amém. Ele é o Senhor sobre a minha vida. Tudo que eu tenho pertence a Ele, mas Ele permite que eu use 90% disso e devolva para Ele apenas 10%. Por isso, Malaquias 3,8 ele diz: roubará o homem a Deus? Reterei eu aquela parte que pertence a Deus? É muito comum a gente fazer isso. A
A gente entender que nós trabalhamos e tudo que nós temos pertence a gente. Há um conflito aí fora muito maior do que a maioria de nós tem entendido. E a gente quer desfrutar do fruto do nosso trabalho, e a gente ora, a gente se esforça pedindo a Deus que abençoe cada vez mais, para que a gente tenha cada vez mais. E quando isso vai acontecendo, vai aumentando a dificuldade que a gente tem de trazer a Deus parte daquilo que nós recebemos. No versículo 10, Deus diz: olha, trazei todos os dízimos à minha casa. Você cuida da minha casa. Deus diz: você cuida da minha casa, eu cuido da sua. Eu cuido da sua. Mas a diferença é muito grande. Para cuidar da casa do Senhor, eu dou 10%. Para cuidar da minha casa, Deus me dá 90%. 90% de tudo que é dele, Ele me dá para que eu cuide da minha casa. Eu dou apenas 10% para cuidar da casa dele. A gente pensa: será que Deus precisa do meu dinheiro? Na verdade, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Deus precisa da nossa fidelidade. Deus precisa da nossa fidelidade. A gente precisa dizer para Deus de que lado nós estamos. A lição diz assim: olha, nós estamos aqui para o louvor de Deus, para o louvor de Deus. Quando as pessoas, Paulo está dizendo assim, quando as pessoas olharem para você, quando as pessoas olharem para a tua vida, elas têm que louvar a Deus. E dizer: olha, esse homem pertence a Deus, essa mulher pertence a Deus. Quando o meu vizinho olha para a minha casa, quando o meu vizinho olha para a minha família, ele deveria louvar a Deus pela minha família. Mas muitas vezes nós não estamos fazendo o que Paulo diz. Algumas vezes as pessoas olham para a nossa vida e elas questionam a Deus. Esse é o povo de Deus. Esse é o crente. Essa é a crente. Nós estamos aqui, Paulo diz, para louvar a Deus. E a gente só faz isso quando a gente entende que Deus tem direito a tudo que é meu. Tudo que me pertence, pertence a Deus. Lá em Lucas, ele vai dizer assim: olha, e lá em Mateus ele vai dizer: onde está o teu tesouro, está também o teu coração. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Aquilo que você tem por mais valioso é o teu tesouro. E às vezes o nosso coração está no nosso emprego, está nos nossos bens, na casa que a gente tem, no carro que a gente tem. Porque isso é aquilo que a gente tem de mais importante. E a gente tem dificuldade de abrir mão disso, mesmo sabendo de onde provém todas essas coisas. No capítulo 19, a gente vai encontrar a história do jovem rico. A história do jovem rico. Ele, muito rico, ele procura a Jesus e ele pergunta o que ele precisa fazer para que ele seja salvo. E Jesus disse para ele: olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e segue, e você vai ter um lugar no reino de Deus. A Bíblia diz que ele ficou muito triste, porque ele tinha muitas riquezas. E ele entendeu que o que Jesus pediu para ele era muito, e realmente era. Jesus não pediu que ele entregasse para ele somente o dinheiro. Jesus pediu que ele entregasse para ele o seu coração. O seu coração. E ele foi embora. Porque o que ele tinha de mais valioso eram as suas riquezas. E isso ele colocou acima de tudo. A gente costuma valorizar as coisas que a gente tem, as coisas materiais que a gente valoriza. A lição vai dizer assim, Paulo vai dizer assim: Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual.
Mas o que a gente leva em conta são as bênçãos materiais. São as bênçãos materiais. E a gente dá tanto valor nelas que a gente não quer abrir mão nem da 10ª parte daquilo que recebeu. A gente não quer sustentar a igreja de Deus aqui na terra. Porque a igreja depende de dízimos e ofertas. A igreja precisa crescer. A igreja precisa alcançar o mundo todo. Quando Mateus 24:14 fala da mensagem, ele não está dizendo que todas as igrejas juntas vão pegar o evangelho no mundo todo. Ele está dizendo que uma igreja que detém a verdade, vai pregar o evangelho no mundo todo. Então a minha igreja, para cumprir essa missão, ela precisa estar no mundo todo. Ela só vai alcançar o mundo todo quando todos nós formos fiéis nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. No capítulo 9 de 1 Coríntios, porque a gente tem dificuldade, presta atenção, no capítulo 3 de Malaquias, quando Deus fala da infidelidade do povo de Israel, eles não estavam sendo fiéis nos dízimos, eles também não estavam sendo fiéis nas ofertas, e eles também não eram fiéis ao casamento deles. Porque quando a gente não é fiel a Deus, dificilmente a gente vai ser fiel em outra área da nossa vida. As ofertas que eles levavam não eram as melhores. Porque eles não queriam dar o melhor que eles tinham. Então eles pegavam os seus animais mancos, os seus animais doentes e levavam como oferta e retinham o que eles tinham de melhor. Eles não eram fiéis às esposas, porque eles não conseguiam ser fiéis a Deus. E quando a gente não é fiel a Deus, é muito fácil a gente ser infiel em todas as outras áreas da nossa vida. Por isso a gente tem que pensar nisso. Porque Deus diz assim: olha, tornai-vos a mim. Apesar da infidelidade deles, Deus diz assim: tornai-vos a mim. Vamos fazer um pacto. Provai com isso. Se você olhar todas as áreas da tua vida, as coisas não acontecem assim. Você precisa de água, você precisa de energia, você precisa de outras coisas para tornar a tua vida viável. Mas se você não pagar a conta de água, se você não pagar a conta de luz, certo, eles cortam. Eles cortam. E para que você tenha de novo, você tem que pagar juros. Você tem que pagar juros. O governo não quer nada, não quer te dar nada de graça. O mundo não quer te dar nada de graça. Para você reaver o que você deixou de pagar, você tem que pagar juros. Na infidelidade de Israel, na minha infidelidade, na tua infidelidade, Deus diz: volta para mim. Volta para mim. Me prova nisso aqui. Ele diz: me prova. Se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar sobre a tua vida bênçãos sem medida. E não são poucas as bênçãos. Quando Deus diz: eu vou abrir as janelas do céu e te abençoar, para Israel isso significava chuva. Chuva do princípio da colheita e chuva antes da colheita, para que eles tivessem uma colheita abundante. Agora imagina você voltar para Deus, você ser fiel a Deus e Deus abençoar o teu trabalho. Lá no livro de Gênesis, quando José foi para o Egito e foi escravo de Potifar, lá diz assim: Potifar viu que Deus era com José. Deus abençoava José. Agora pensa Deus abençoando o teu trabalho e você sendo uma bênção para a tua empresa. Deus diz: olha, você vai colher sem medidas. Às vezes a gente trabalha muito e chega no final do mês a gente mal consegue pagar as nossas contas. É com muito custo que a gente consegue manter as despesas. Mas Deus diz: olha, se você for fiel, eu vou te dar bênção sem medidas. Bênção sem medidas. Eu vou abençoar o teu trabalho. Deus não está barganhando como outras igrejas fazem, não é? Deus não vai te abençoar porque você devolveu o teu dízimo de dinheiro. Deus vai abençoar o teu trabalho. É do teu trabalho que você vai colher bênçãos, porque Deus vai ser contigo.
E aí ele diz: olha, eu vou deter o devorador. Para Israel, ele prometeu que iria deter o devorador, o gafanhoto, que vinha e consumia tudo, a plantação toda. Agora Deus diz: se você for fiel, eu vou deter o gafanhoto. Para nós, o gafanhoto ele tem vários nomes aí, mas a gente conhece ele por cartão de crédito. Lá em casa ele é um devorador. Porque a minha mulher, quando não tem dinheiro para comprar as coisas, ela diz assim: pega o cartão. Como se a gente não tivesse que pagar, é só comprar. E o cartão tem sido devorador na vida de muito cristão, porque com a facilidade, você divide em 10 vezes, todo mundo te oferece um cartão. Tem cristão que tem gente que tem mais de 10 cartões. Tem mais de 10 cartões. E gasta em todos. E aí quando chega o final do mês, não consegue, aí fica tirando, paga um, para desse aqui pegar dinheiro para pagar o outro, para juntar esses dois e pagar o outro, e isso vai virando uma bola de neve, um devorador na vida da pessoa. Daí a pouco ela não consegue mais dizimar, ela não pode dar mais a oferta, porque todos os recursos são para pagar dívidas que não conseguem ser pagas. E aí só gera infelicidade, porque em casa começam os questionamentos, começam as brigas, porque o devorador está atuando. E Malaquias 3:10 diz assim: as pessoas vão olhar para você e vão dizer: esse povo é feliz. Esse povo é feliz. Fidelidade a Deus gera felicidade, gera bênção. É sem medida. A gente não consegue nem imaginar as áreas de nossa vida que Deus vai alcançar quando a gente é fiel. Quando a gente tem o planejamento. Isso não é mágica, não é mágica. As coisas não vão acontecer. Deus vai derramar bênção sem medida, vai cair sobre a minha vida. Do céu só cai chuva e avião. Cai chuva. A promessa de Deus é sobre o teu trabalho. Você precisa trabalhar junto com Deus. A gente trabalha junto com Deus. O que Deus propõe é uma sociedade. A sociedade onde você vai ficar com 90% de tudo que for produzido e vai devolver para o seu sócio apenas 10%. Ele vai te dar. Ele vai te dar a vida. Ele vai manter a tua respiração. Deuteronômio diz que ele vai te dar forças. Você ainda tem promessa de que ele vai te dar inteligência. Provérbios 3 diz que se você precisar de inteligência, peça. Tiago diz: se você precisar de sabedoria, peça, porque eu vou dar. Tudo que a gente precisa para ser bem sucedido, Deus vai oferecer. Deus vai oferecer. É a melhor sociedade que a gente pode fazer. A melhor sociedade é ser sócio daquele que é o Criador, daquele que pode me conceder todas as coisas. E eu preciso devolver apenas 10%. Isso precisa ser um exercício. Porque eu confesso para vocês, o nosso coração, ele é avaro. A gente é ganancioso. A gente quer ficar com tudo. Às vezes a gente tem dificuldade de devolver porque a gente quer ficar com tudo. Porque a gente só olha para as coisas materiais. A gente só olha para aquilo que a gente pode obter por meio do dinheiro. Eu vou já acabar, eu não quero estender para que você não esqueça o que foi falado aqui. Paulo, lá em Colossenses 3, ele diz assim: vocês precisam olhar para as coisas lá do alto. Vocês precisam olhar para as coisas lá do alto. Vocês precisam olhar para isso. Eu vou terminar com 2 parábolas que está lá em Mateus capítulo 3. A gente tem ouvido, muitas vezes a gente tem ouvido que Deus nos concedeu a salvação pela graça. A salvação é de graça, você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada para ser salvo.
Eu quero terminar com essas duas palavras. 13, versículo 44 até o versículo 46. Depois a gente vai ter o lava-pés, a gente vai ter a Santa Ceia, que é uma consagração. Hoje a gente vai reconsagrar a nossa vida a Cristo. E nada melhor do que a gente fazer essa consagração voltando a ser fiel a Deus, colocando Deus à prova. Porque Deus promete que a nossa vida vai mudar quando a gente for fiel. Olha só o que diz o versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Depois ele diz assim: olha, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Deus está comparando o reino de Deus a um tesouro que alguém encontrou. O texto diz que aquela pessoa vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Ele está dizendo que para alcançar o reino de Deus, eu preciso dar tudo que eu tenho. Não é uma questão de 10%. É tudo. É tudo. É meu dinheiro. É minhas propriedades. É o meu coração. Eu tenho que dar tudo para Jesus. Tudo. Ele aqui fez isso com alegria. Ele vendeu tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha pelo reino de Deus. Pelo reino de Deus. E muitos de nós têm dado 10% com muita dificuldade, com muita tristeza. Porque a gente ainda não entendeu, ou a gente não quis entender que tudo que nós temos pertence a Deus. Lá em Crônicas 29, Davi entendeu isso. Ele disse para Deus: das tuas mãos te damos aquilo que recebemos. No capítulo 7 de João 3,7 vai dizer assim: nada podemos receber se do céu não nos for dado. Não nos for dado. Deus nos dá tudo que nós precisamos. E em contrapartida deste mundo que vive na escuridão, um mundo que vive longe de Cristo, ele diz que é nesse cenário de conflito que a gente precisa dar tudo que a gente tem pelo reino de Deus. Tudo que eu tenho. E a gente precisa fazer isso com alegria. Talvez a gente não tenha pensado ainda no céu. Talvez a gente ainda não tenha sonhado no céu. Porque a gente é muito ligado naquilo que Paulo diz lá em 2 Coríntios 2,9, que ainda não entrou no nosso coração aquilo que Deus tem preparado para nós. E a gente ainda não sonhou com o céu. A gente ainda não se imaginou andando no céu. A gente não sonha com aquilo. E eu vou dizer para vocês que eu sonho com o céu. Eu sonho com aquele lugar. O lugar onde eu vou construir a minha casa. O lugar onde eu vou viver. E o lugar onde eu vou viver com Cristo. Amém. E eu penso nisso com alegria. E eu penso no dia que nós vamos jogar uma partida de futebol. Tinha uma irmã lá na igreja que ela não gostava que eu falasse de futebol, que a gente ia jogar futebol. Porque ela entendia que ela não. Mas ninguém aqui foi ao céu. Então eu preciso sonhar com o céu, porque eu imagino que vai ser. E talvez lá no céu a gente possa, Mansões Odisseia, jogando uma pelada contra a morada da céu. E podem se preparar, porque lá tem muita gente boa de volta. E lá, e a Bíblia diz que a gente vai ser restaurado, a gente vai
voltar a ter aquele vigor. Então pode tomar cuidado, porque eu jogava mais bola. Eu penso que eu jogava mais bola do que assim que Maradona jogou. Então vocês vão ter dificuldade. Mas para que isso aconteça, eu preciso entregar tudo que eu tenho para Jesus. Amém. 10% é o mínimo. Eu vi um pregador dizendo: olha, eu não tenho dificuldade. Eu não tenho dificuldade com o dízimo. Eu não tenho dificuldade com a oferta, porque eu nunca dei 10%. Eu sempre fui além. Eu sempre dei muito mais. Fazer prova. Jesus diz: fazer prova. E se eu não estiver dizendo a verdade, procure em toda a Bíblia algo que Jesus tenha dito que não aconteceu. E não tenha medo de provar a Deus nas tuas finanças. Faça prova. Faça um pacto de ser um dizimista fiel, de ser um ofertante fiel. E você vai ver que o teu coração vai mudar. A tua vida vai mudar. Porque você vai ter sobre a tua vida o melhor sócio que você pode ter. E ele. Então que Deus te abençoe. Que Deus prepare o teu coração. E que você pense com muito carinho na questão do dinheiro e das ofertas. Sem deixar o dinheiro ser o Senhor sobre a tua vida. Mas entender que todas as provisões que nós temos, elas não são fruto do dinheiro que nós temos. Elas são fruto das bênçãos de Deus. Porque Deus está aqui. Amém. A gente vai ter uma mensagem agora. Vai ser depois, não. Depois, o irmão pediu que eu fizesse uma introdução aqui do lava-pés. João capítulo 13. João capítulo 13. João capítulo 13. Porque nós vamos começar a nos consagrar a Deus. Diz assim no versículo 1. Eu vou ler uns 3 ou 4 versículos para a gente ter continuidade. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 4. Versículo 3. Sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingida. Isto aconteceu na noite anterior que Jesus foi crucificado. Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendei o que vos fiz? Vós me chamais de o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Façais vós também. Jesus diz: olha, eu dei o exemplo e eu quero que vocês sigam nas coisas mais importantes da Bíblia. Deus nunca fez nada, nunca pediu que a gente fizesse nada sem que Ele tivesse feito primeiro, sem que Ele tivesse dado o exemplo. E hoje Ele disse que a gente deve seguir o exemplo dele e, num ato de humildade, lavar os pés dos nossos irmãos. Eles não me avisaram. Eu não tive tempo de sujar os meus pés.
Então alguém vai lavar os meus pés que estão ainda limpos. Estou falando isso, mas vai ter uma surpresa quem for lavar os meus pés. Então, a gente vai seguir agora. Nós vamos seguir agora. Aqui atrás tem uma sala onde a gente vai se reunir em grupos ou em casais e vamos